resolução designa-se novas parcerias para a melhoria contínua de cuidados e pretendemos analisar e discutir os desafios que se colocam atualmente a nível internacional e nacional no plano da governança, da estratégia e da gestão associada às parcerias públicas para a inovação. Pretendemos discutir as limitações e obstáculos, assim como as oportunidades que se colocam ao nível dos mecanismos da contratação pública. Pretendemos avaliar o potencial que pode ser gerado a nível da promoção de soluções inovadoras e da oferta de serviços com vista ao aumento de qualidade, eficiência e satisfação dos clientes, perspectivando quer o potencial, quer as barreiras legais, quer as necessidades formativas, quer a forma como é encarada na atualidade pelos diversos agentes do setor. Eu convidaria já para refletir connosco a nossa oradora convidada, que é a doutora Eva Aurim, diretora de inovação do e-Health do Hospital Universitário de Vall-d'Hebron, Barcelona. A doutora é bacharel em Química, tem um MBA internacional e é atualmente gestora e coordenadora de vários projetos que se baseiam na realidade virtual e na inteligência artificial. First, thank you to the organization to invite me to this event. It's my pleasure to be here. And I want to explain you a bit about my hospital very, very quickly. We are formed by 4 institutes: the Institute of Research, the Oncology Institute, the Multisclerosis Center of Catalonia, and the hospital that is formed for the Hospital of Women's, the Hospital of Child's, the Traumatology Hospital, and the General Hospital. We are 90,000 professionals. We have more than 1,000 beds. We have 80 research groups. We have 2,000 researchers, more than 1,000 clinical trials, and 22 buildings. It's to understand more or less my hospital. So what innovation? As all you know, the quality of life is increased. The mortality rate is decreased. The birth rate is decreased. And the chronicity is decreased. So the system in this situation is unsustainable. And we have to change. We have to improve, so we have to innovate. And what is innovation in healthcare? We talk about innovation when a need was detected by a professional, a user, or the health system itself, and creates a demand to improve, a demand that needs the development of technology, the development of new circuits, of new processes, or the improve of existing technology or existing processes. This is the innovation model, the 3D model. We have 3Ds. The first is the discovery, when you detect an unmet need, and you collect all the unmet needs in your center. Then the development, when you try to develop the solution of this unmet need. And the deliver, when the solution is ready to reach of patients and health services. But this model now in healthcare doesn't work. And why doesn't work? The innovations developed, they cannot be delivered or displayed, so they cannot be adopted. Cost effectiveness is not proven, and then the market, a lot of times, or the system, reject automatically this solution. It exists a lack of standards which prevents interoperability with the new systems and the new products and services developed. And the most important is the insufficiency of the interactions between the demand and the offer. So this problem provokes that cause that a lot of times the innovation developed doesn't match really the real unmet need that the end user has. And this is a very, very important problem. So what can we do in front of this situation? To try to help us, the European Union
had developed different instruments to improve the innovation, to promote the public purchase of innovation and its implementation everywhere of Europe. So they put to financial this type of project 124 million of euros. The PP, that is the public procurement of innovation, it's a contract that a public entity puts out of tender in order to cover this need that it has. It's an instrument that tries to promote the innovation systematic in all the public administration. And what are the benefits of this type of instruments? We have we promote the innovation from the demand. The innovation comes from the hospital needs, not from the solvers. It's very important. This is the demand comes from the hospital. It's an opportunity to co-create with companies the best solution for your problem. You have the opportunity with these instruments to work with new suppliers. We can modernize and improve the healthcare service. We can reduce the cost of the health services, and it exists an attractive funding to do this type of projects. And what modalities exist of public procurement of innovation? We have three modalities. We have the PTP, the PCP, and the Association for the Innovation. The PTP is a public purchase that includes the development of a new technology or to improve a technology that exists. The PCP, in this case, you purchase a service of R&D, a research and development. And the risk and the benefits of the result of this development is shared between the provider and the hospital. This is the newest and most important thing about the PCP. When the PCP process ends, you realize that the solution is good for you, you can to purchase it, and then you can to implement a PP, a public procurement of innovation. And the newest procedure that the European Union developed is the Association for the Innovation. This is a tool that allows the authorities to establish a long-term relationships to make innovations, with the advantage that when you finish the creation of this innovation, you can purchase it without a new public procurement process. It's similar to the PCP, but it's more agile because you don't need to launch another PPI when you finish this procedure. This is a public procurement of innovation model. The most important thing is the first step is the unmet need on your hospital or your center. This is the trigger that launches all the process. Then you have to study the viability of the project and to transform your needs in functional specifications to the companies that can resolve with this specification your problem. Then you launch your public procurement, then you evaluation their offers, contract the management, and then you deliver the solution. This is the two-phase in a contracting process. It's not necessary that the two phases exist in the contracting process. Perhaps you don't only do the first, the PCP, or perhaps you do the PPI or the two. Why? Because in the first part, the PCP, you try to solve a problem that the technology that exists doesn't match. Then you try to develop an R&D and to produce an innovation. At the final of the process, you decide if this solution match your problem or not. If match your problem, you have to do a public procurement innovation. If you realize that really
this doesn't match the problem that you have, you are not obligated to purchase the solution. You can have 2 pilots, that is the final of the process, 2 pilots, and decide don't purchase because the solution is not comfortable with your problem. And the PPI could be the next step of the PCP, or perhaps the solution exists in the market, the technology exists in the market, and you don't have to make a PCP, a previous PCP. You only purchase the innovation directly, and only you do the final step, that is the PPI. This is a zoom of a PCP process. You launch your problem, your unmet need. Then in the first phase, normally 4 suppliers send you a solution design. Then you decide to select 3. In the next step, they develop a prototype. You decide 2 prototypes that are okay for you. And then in the 3 phase, you have 2 pilots, and it's the end of the PCP process. What are the characteristics of a PCP? It's an open and transparent and non-discriminatory approach. The PCP is open to all operators on equal terms, regardless of the size, geographic location, or government's structure. Tenders must be submitted by a single entity or in collaboration with others. PP will be carried out under the separate procurement procedure, as I explained you in the previous slide. And any providers will be able to compete in equal basis in any subsequent PPI. If a provider didn't participate in a previous PCP, has the same opportunities to participate in a PPI. It's not necessary to participate in the previous PCP. You understand more or less? Because I think I very quickly, because we don't have time. But if you understand and don't understand anything, you can stop me. Yeah. This is a summarize. I don't explain you because it's. But I think they send you my presentation to all the participants, and then you can review. If you have some doubts, you can write me. Here you are some examples of H2020 PCP. I don't explain all. I have a video, but we don't have time and I don't show you. But for example, Silver, robotic for active and health aging, empathic self-management of chronic diseases. As you can see, it's all about innovation and solution about the healthcare. Sorry, this video tenía que estar borrado. Well, and this is, these are some samples of H2020 PPI. Yeah? In 2087, the Catalan government launched a similar PPI as the H2020, and our hospital present 12 projects that we analyze, and in the end of the funnel of the innovation, we decide to present 5 projects only, that are these. One of the winners was 3D Lab. It's personal surgery services. Is to print 3D prostheses for patients to maxillofacial problems. In the surgery is a specific prosthesis for this patient. It's not a standard prosthesis. It's a specific prosthesis printing with 3D printers to this patient, and then we have less problems after the surgery because it fits exactly with the problem of the patient, with the face of the patient. Is this? And now I show you a video about our new surgical block. That is the result of a PPI, and I think it's very interesting because you can see the different innovation that we put in our new block, surgical block.
What do you think about? You like? Yes, no? It's a typical sample of public procurement of innovation. The technology exists, but we purchase the innovation on the market. And here you have the Smaruthi in the unit of care, intensive care, that is totally domotic with domotic systems. With, I don't have any video because I don't have time, but it's very, very interesting to see, and you are all invited to visit us and to visit our Smaruthi. Well, and I think this is a very interesting project because it's a H2020 project that we are now working on it. It's a PP platform. Wait. No. To understand a bit more about this project, it's important that you know the main partners of this project. In 2017, Vall d'Hebron promotes the creation of alliance of the European University Hospital Alliance. This alliance was formed by the most important hospitals in Europe, as Erasmus, Karolinska, Charité, Système Public de Paris, Vienna, etc. And these are the partners of this PP project. 7 are from this alliance. And what are the main objectives of this project? We have, the first objective is to make and to establish an ecosystem of stakeholders. We want to identify and to engage the most important players in the healthcare ecosystems. For example, patients, industry, academia, payers, etc. We need all these ecosystems to advance in the healthcare sector. Then, at the same time, we are detecting and engage this type of these stakeholders. We are mapping and creating an inventory of needs of their hospitals. The second goal is to prepare a set of tools and practices to share for the common benefit of health providers, patients, and citizens. That we want is to have a tool of best practices and a tool of knowledge to share with the actors. We are not self-chiefs. We want to share this information because if we share the information and the best practice, we can improve. If you don't share, it's very difficult to improve alone. The third goal is to prepare and to establish an open web platform innovation to do this share of knowledge, this share of best practices, and to put in contact all the stakeholders. Then we decide between all the unmet needs that we are detected to prepare a PCP or a PPI. And the end goal is to prepare a plan, a business plan, a business model, because we think that this project is very important to advance in the healthcare sector. If we are constantly review the unmet needs and all the players, important players in the ecosystems participate on these unmet needs and on this solution, we can to improve. And then we have to prepare a business plan because when the end of the project occurs, we want that this platform continues in time. We don't want that when we finish the project, the platform disappears. And then you have a sample of an ecosystem, or ecosystems, with 3 levels. In the center, you can see the capabilities and the units that we have now. Then in the second level, we have the knowledge builders that are very important for the success of the PP platform project. And in the last level, we have the knowledge disseminators, those whose feedback is not vital for the success of the project, but it's very important to take in account to ensure that our goals reach all the interested
of the very important players in the sector. And this is a community of practice where in the center is the PP consortium, and then we introduce different stakeholders depending on the unmet needs that we are trying to solve. This is the main process of the PP. And I think, yeah. And finally, I want to explain you a bit because value-based procurement, I don't have experience in this type of procurement because it's very newest. And I think the market is not prepared today for this type of procurement. This type of procurement is based on the value-based healthcare. You put the patient on the center. You want to be the best outcomes for the minimum cost. We have 3 levels of benefits. We have the core benefits. It's the outcomes of the patients and the cost to these outcomes. Then you have other benefits, secondary benefits to patients, healthcare professionals, providers, and health system as a whole. And then the last level is the broader impact on the society. This is the most important. All the hospital has in their slogan, the patient is in the center, but really is in the center. We ask the patients, really, about their treatment, their sensations. For example, this girl has been a breast cancer and now is recovering, but is depressed after the chemo, she's not feeling well, etc., etc. And this information is in your electronic record system. You analyze this information. You do anything to improve this information that the patient sent to you? Well, this value-based healthcare is based in the Michael Porter theory. And here is the patient value, is the health outcomes that really matter to the patient, and the cost to the whole treatment of the patient. So it's very important to calculate the cost of the attention cycle to be prepared the process of the disease. For example, if you try to do value-based healthcare in a stroke, first you have to prepare the process of a stroke, and then you can put the value-based healthcare in the process of a stroke. It's very important that you pass first to a lean process, and then you can align the value-based healthcare to the lean process of your disease that you want to do with this new method. It's based in the ICHOM consortium. And this is our scoreboard of stroke. We have 2 parts. In this part, we have the aggregate results of the process. And in this part, we have the individual results, the prompts that the patients send to us. And then, thank you. Muitas graças, Eva, pela sua excelente apresentação e por partilhar connosco os seus conhecimentos e experiências. Eu ia já, se calhar, passar ao painel, já de seguida, ao painel de comentadores, começando, tenho que recorrer às cábulas, começando pelo Dr. Artur Mimoso, se fizer favor, vocal executivo da SPMS, licenciado em Direito, bacharel em Gestão de Recursos Humanos, pós-graduado em Contratação Pública. Dr. Paulo Sintra, cirurgião, diretor clínico do Hospital Distrital de Santarém. Dr. Engenheiro Luís Ferreira, doutorado em Engenharia do Ambiente, mestre em Tecnologia Alimentar e Qualidade, mestre em Biotecnologia, coordenador da Unidade de Valorização de Políticas da Agência Nacional de Inovação. Doutora Maria Celeste Silva, vogal executiva do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental,
licenciado em Direito, pós-graduado em Administração Hospitalar e atualmente pertence ao Grupo de Trabalho de Contratação Pública e Eliminação do Desperdício. Dr. Pedro Lomba, advogado e consultor da PLMJ Advogados, professor auxiliar da Faculdade de Direito de Lisboa e ex-secretário de Estado nos 19º e 20º Governos Constitucionais. Convidava também a nossa preletora a sentar-se connosco. Eu começaria pelas senhoras. Se fosse possível à doutora Maria Celeste fazer não só um comentário à palestra da nossa oradora, mas também fazer uma apresentação do que o grupo de trabalho está a desenvolver e qual é a sua perspectiva nessa área. Começo por cumprimentar os que ainda estão presentes, que são bastantes, felizmente. São os resistentes. Agradecer ao meu estimado e querido colega o convite e aos restantes elementos da APA, colegas e amigos, por esta vossa iniciativa de me convidarem para estar presente. É sempre um gosto, como sabem, e, portanto, vou começar por também cumprimentar as pessoas que aqui estão, alguns já conhecidos, alguns colegas, outros colaboradores próximos, e, neste caso, a doutora Ana Infante como uma colega e amiga de longa data. A todos, boa tarde, e vou começar por dizer aquilo que eu penso que está na minha interpretação que fiz da apresentação da doutora Eva. Felicito-a porque, de facto, conseguiu-nos dar uma perspectiva daquilo que nós hoje em dia procuramos e tentamos chegar, que é encontrar, de facto, novas formas de parceria. E parcerias inovadoras. Inovadoras no sentido de que inovar é aquilo que não existe. Portanto, para mim, acho que o que está aqui patente é encontrar um modelo em que nós vamos conseguir encontrar uma nova forma de oferta de cuidados, uma nova forma de oferecer serviços, uma nova forma de conseguir criar algum valor a partir daquilo que nos parece ser uma nova forma de abordar a compra de determinado produto ou determinada situação de, até pode ser medicamentos. Vimos casos aqui de algumas coisas que abordam na totalidade dispositivos médicos, enfim, eu penso que isto corre eventualmente até uma questão, obras públicas, se for o caso, e, portanto, parece-me um modelo bastante interessante. Todos nós sabemos que os recursos são escassos, aquilo que procuramos nestas parcerias é encontrar a racionalização de algumas coisas, portanto, racionalizar meios e recursos, de forma a não criar e não termos desperdícios, conseguir combater o desperdício, conseguirmos, por outro lado, chegar àquilo que verdadeiramente é inovação, porque muitas vezes aquilo que nos parece que ser inovação não passa de uma mera novidade que nós damos como sendo uma grande inovação. O que vimos depois no terreno e quando a aplicamos é que, de facto, é uma coisa nova, mas não é tão inovadora assim. E os benefícios que queremos é que, concretamente, traga valor e crie valor àquilo que se considera ser a melhoria da qualidade e a melhoria dos cuidados para os doentes. Vimos várias vezes, novamente, o doente no centro do sistema e, portanto, cá estamos novamente naquilo que procuramos encontrar, que são formas de atender o doente na sua melhor, especificamente a sua doença e, portanto, neste caso, isto pode chegar a modelos clínicos que hoje são inovadores de tratamento muito concreto de algumas doenças a partir do doente concreto e, portanto, fazer uma abordagem de criação de um determinado produto e assim inovador, porque se aplica exatamente àquele doente e não uma generalidade de doentes e, portanto, são caminhos que me parecem que, do ponto de vista do ordenamento jurídico, se conseguiram transpor recentemente para a nossa forma de poder comprar, neste caso, e poder abordar esta forma de parceria, uma vez que ela é uma parceria diferente. Portanto, o que está aqui em causa é um processo um bocadinho ao contrário daquilo que nós estamos habituados a fazer quando compramos. Já compramos uma coisa que está feita. Neste caso, estamos a começar por fazer uma prospecção comercial
em que nós vamos à procura dos diferentes parceiros que possam existir no mercado e vamos escolhê-los. A seguir podemos fazer uma seleção desses parceiros e dizer eu quero um ou dois, ou posso querer mais, consoante o produto, e vou fazer uma parceria com essa entidade. E ao fazer essa parceria, eu estou a definir o que quero. Eu estou a pedir para ele desenvolver o produto que eu quero. E estou a dirigi-lo exatamente àquilo que é uma necessidade. Portanto, eu não estou a comprar outra vez aquilo que pode ser a novidade, mas que não é efetivamente a inovação. E, portanto, neste caso concreto, o que me parece que a doutora nos transmitiu é um modelo diferente, em que quando eu chego a este parceiro, eu digo o que eu pretendo desenvolver, ele desenvolve, eu acompanho o desenvolvimento, essa parceria, obviamente, é transposta para um contrato e, portanto, os contratos eu vou deixar aqui para o meu estimado colega e jurista, mas penso que muitas questões se colocarão, porque nós não temos muita experiência nesta área de fazer as coisas desta forma, e aqui é que se dá o grande passo. Portanto, a entidade que vai desenvolver, efetivamente, não vai pagar aquilo que está a desenvolver. Quem vai pagar esse desenvolvimento é quem quer comprar o produto que está a pedir que seja desenvolvido. E, portanto, aqui entra, se possível, e neste caso foi-nos apresentado uma forma de financiamento através de um programa comunitário que é o Horizonte 2020. Já vimos que há um financiamento de cerca de 130 milhões que pode vir a ser aproveitado. Já vimos que os grandes hospitais europeus se uniram para fazer parcerias para aproveitar, possivelmente já estarão cativados os milhões com o Horizonte 2020, mas com certeza, à semelhança de outros programas comunitários, deve haver um 2030, como se pensa que haverá para outras áreas. Portanto, eu acho muito interessante a ideia, acho que nós também já temos transposto para o nosso ordenamento, neste caso para o Código da Contratação Pública, em Portugal, uma forma de podermos fazer isto e, portanto, temos bases jurídicas e suportes legais que permitem. Nós não somos muitas vezes, como alguém dizia aqui dos meus colegas, numa pré-conversa que tivemos, muito arrojados, mas isto, de facto, é um modelo verdadeiramente de parceria inovadora. E, portanto, não é comprar por comprar, é comprar dirigido a um determinado produto e a uma necessidade específica. E, portanto, esta é uma novidade. O que é que acontece no final? No final eu não tenho que comprar nada, porque fui eu que paguei, e, portanto, eu tenho é que ter o benefício daquilo que foi desenvolvido e depois aqui podem-se colocar até questões de como é que esses benefícios também podem ser, eles por si próprios, uma forma de quem entrou na parceria poder continuar a ter algum resultado prático disso. Portanto, estamos a falar de patentes, de coisas que eventualmente possam... Quem tomou a iniciativa e está na parceria é dono daquilo que portanto, tem poder e tem capacidade de poder determinar até a patente e registar o produto em seu benefício e, portanto, partilha de risco, por um lado, porque, de facto, o projeto pode não correr assim tão bem e, portanto, a certa altura ele pode ter que parar, se imagine-se que não estava a dar resultado enquanto há o desenvolvimento, mas há aqui uma partilha de risco, mas há também uma partilha de benefício em que quem pede para desenvolver está numa posição muito superior, enfim, se calhar melhor do que propriamente quem desenvolveu, porque pagou e, portanto, há aqui, de facto, algum contexto de segurança para quem pretenda ter uma atitude destas. Portanto, aquilo que me parece relativamente aos ganhos e àquilo que são os ganhos em saúde, eu acho que há verdadeiramente um ganho porque eu estou a criar um valor, por um lado, por outro lado estou a dirigir o investimento que estou a fazer para uma coisa muito concreta e que vai ser objetivamente para aquela pessoa, ou para aquele conjunto de pessoas, ou para aquela situação que no futuro, como vimos aqui,
O caso, por exemplo, simples, de uma aplicação que me pareceu que estava ligada a cuidados intensivos, era um sistema de informação inovador que foi feito para aquela unidade de cuidados intensivos. Portanto, está dirigido muito concretamente às pessoas e, neste caso, aos doentes, que são o centro, como vimos, do sistema. E, portanto, do ponto de vista daquilo que me pareceu, a apresentação gostei bastante e acho que é um modelo que devemos reter como sendo, de facto, uma coisa que devemos pensar. Portanto, nós entendemos a oferta de uma forma, muitas vezes, aligeirada, confundindo uma necessidade com uma verdadeira inovação. E, portanto, confundimos muitas vezes uma coisa que não é uma novidade, é meramente uma novidade e não é uma inovação. Obrigada, e mais uma vez, eu acho que inovação é, de facto, alguma coisa que não existe. Muito obrigada, doutora Celeste. Passava agora a palavra ao doutor Artur Mimoso. Com a sua vasta experiência em contratação pública, como é que vê estas novas parcerias? Muito bem. Eu vou-me pôr de pé porque não consigo estar sentado, eu peço desculpa. Eu agradeço ao Alexandre Lourenço, agradeço à APA o convite que fez à SPMS. De manhã teve o professor Henrique Martins, agora cabe-me a mim. A sua doutora disse tudo, facilitou a vida de quem vai falar agora a seguir. De facto, a apresentação foi muito rica em dar-nos a ideia do que a Europa está a fazer no âmbito do procurement, da inovação. De facto, são 124 milhões. O que eu tenho a dizer é que podiam ser 1.000 milhões ou 2.000 milhões se nós não o aproveitarmos. E, de facto, o que eu tenho a dizer é que Portugal não aproveita os 124 mil ou aquilo que seja. E, principalmente, não aproveita porque nós temos um desconhecimento muito grande. Ou seja, em Portugal é um país que não tem conhecimento e falta a profissionalização no que diz respeito ao procurement, ou seja, nós não temos esse conhecimento. Perdemos 5 anos, 5, 6, 7 anos desde a saída das novas diretivas. Hoje, de facto, eu já vou falar um bocadinho, vou ser muito breve porque a sua doutora ajudou-me bastante. Em Portugal, só para dizer que o único procurement comercial, pré-procurement comercial que existe é só um, está a ser feito por Portugal, Turquia, Itália e a região de Espanha, Múrcia, na área da diabetes. E, de facto, é triste quando temos um mercado tão grande de oportunidades, um mercado aqui em sentido lato. Eu fiquei contente em ver que a Catalunha tem 12 projetos, nós temos apenas um, de facto, nessa área e, de facto, para comprar inovação. A compra da inovação é sempre difícil, a sua doutora disse bem, ou seja, só se compra aquilo que é novo, aquilo que não existe. E o Código dos Contratos Públicos, só hoje, não há muito tempo, a Europa deu esse passo há muito tempo, mas Portugal só desde 2018, foi só há 1 ano e meio, é que falou pela primeira vez na compra de inovação. Compra de inovação sem qualquer preconceito. As chamadas parcerias para a inovação vêm hoje em dia dar a possibilidade que nunca foi dada ao Estado de um país poder estabelecer uma parceria remunerada com fornecedores. Nós ainda não compramos nada, mas podemos ir pagando à medida que o objeto, a obra, vai sendo feita. Foi muito pressionada pela indústria farmacêutica esta transposição para a norma europeia de se estabelecer, porque a inovação na indústria farmacêutica já existe há muito tempo. Mas em Portugal ainda não existe nenhuma parceria para a inovação. Será lançada a primeira pequenina pela SPMS na próxima segunda-feira. Poderão ir ver, já falei com o Pedro, depois pode também ver se aquilo está bem feito ou está mal feito. Mas será a primeira vez que nós vamos tentar comprar algo que não existe e ir pagando essa inovação. De facto, a diretiva comunitária deu-nos essa possibilidade agora. Fala agora dos chamados contratos de forte componente de inovação, uma articulação entre 2 artigos para se poder comprar essa inovação. De facto, só se compra na inovação o que não existe, porque senão é apenas melhoria contínua. Concordo plenamente, concordo com o que foi dito nessa apresentação, o que é novo, de facto, é inovador. Mas nós primeiro, antes da inovação, temos um passo que podemos dar. E, de facto, é conhecer os mecanismos que temos a nosso dispor. E temos mecanismos, fala sempre na qualidade. E aquele slide, eu comentava com o Dr. Velez Roxo, o slide fica sempre bem, aquele slide da qualidade e do preço. Fica bem em qualquer apresentação. Mas nós não o utilizamos. E não o utilizamos por falta de arrojo. Nós falamos sempre, queremos avaliar a qualidade, mas depois batemos no preço. E colocamos só o preço. Comprar inovação, quando se mete só o preço, não se está a comprar inovação.
está-se a comprar mais do que já existe. Hoje em dia também, se forem ver, há um pequeno artigozinho, que é o 74, número 2, que permite fixar o preço. Ou seja, nós podemos fixar o preço dizendo o quê? Para mim o preço nem sequer interessa. O preço o que é que vale? Zero. Eu quero comprar inovação, então eu vou gastar o dinheiro todo na inovação. E onde é que eu vou apostar? Na qualidade. Muitas vezes falamos, mas porquê é que não metem qualidade? Mas porquê é que só metem preço? Porque há desconhecimento. Hoje em dia nós podemos desvalorizar o preço a zero. Eu quero gastar 1 milhão de euros, é 1 milhão de euros. Veja-se o exemplo. Eu tenho 1 milhão de euros para bombas de insulina. Se eu valorizar o preço, eu não vou gastar 1 milhão de euros. Dizem-me assim, então mas eu vou comprar inovação. Posso comprar inovação. E onde é que eu vou dar? Vou desvalorizar completamente o preço. E o que é que eu vou querer? Inovação, qualidade, ergonomia. E eu vou gastar aquele budget. Porquê? Porque o preço vale zero para mim. Isso é um bom exemplo de mecanismos que nós já temos, mas não utilizamos. A divisão em lotes. Nós hoje em dia podemos limitar o número de lotes que uma empresa pode ganhar. Às vezes, mas como é que nós fazemos aqui? Como é que compramos isto? Como é que inovamos? Como é que não queremos? Nós hoje já podemos fazer isso. A inovação, muitas vezes, nós podemos estar aqui a discutir tudo o que a Europa tem, mas se nós não aprendermos o que nós já temos ao nosso dispor, nunca vamos comprar inovação. E a mensagem que eu tenho aqui para dizer é, nós precisamos de formar as nossas pessoas, estas ações, com o Alexandre, o desafio para a SPMS está disposta a ajudar, dentro daquilo que é possível, e outras entidades estarão, a Agência para a Inovação também está disposta, temos falado muito com a Agência para a Inovação, mas o que eu digo aqui é, de vez em quando, é despertar um bocadinho o que é que nós queremos para as pessoas. Temos que as formar, porque senão, quando nós vemos aqueles 124 milhões, podem lá estar 1000 milhões. Por quem é que vai utilizar? Ninguém. Porquê? Porque não sabe. Eu não estou a dizer que eu sei, eu também não sei, mas temos que despertar, para quê? Para concorrer. A APA tem que formar as pessoas nesta questão da inovação, do procurement. Porquê? Porque senão vamos comprar sempre o mesmo. Vamos fazer o quê? O que já o hospital já faz. Inovação, o que é que vamos ter? O que já é vendido. E nunca vamos comprar aquilo que existe de novo no mercado. Por isso eu insisto bastante em que existem, eu fiz ali uma cábula, mas já não tenho tempo, só já existem 8 minutos, tenho que falar muito rápido. É preciso formação, é preciso estudar bem os mecanismos que já temos, é preciso comprar, é preciso fazer parcerias para a inovação. Estudem aquela parceria que vai sair, que demorou 7 meses a fazer pela SPMS, começámos a fazê-la em setembro do ano passado. É extremamente difícil fazer uma parceria para a inovação, mas vamos replicá-la. O desafio que eu deixo aqui é, aproveitem estas sessões para serem conformados, para serem arrojados e, obviamente, o tema daria 3 horas, 4 horas, um dia inteiro, mas a questão é, existem muitos mecanismos hoje na lei para comprar inovação, mas saber comprar inovação. Porque se não soubermos comprar, estamos a comprar melhoria contínua, estamos a comprar mais do mesmo. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Artur. Eu passava a palavra ao Dr. Paulo Sintra, diretor clínico, para ver a perspectiva médica e como é que no terreno se está a tentar fazer algumas parcerias com a indústria. Obrigado. Eu, antes de começar com os agradecimentos de praxe, agradecer à doutora Ana por me ter realmente puxado para esta mesa. À última hora. Mas e também tenho que agradecer a alguns mestres meus que aqui estão, não é? Nomeadamente, durante o meu curso de Medicina tive um bom mestre, que era o Dr. Luís Campos, e depois na Faculdade na Universidade Católica tive o Dr. Velez Roxo e o professor Henrique, já cá não está, e portanto tenho o prazer de partilhar estes momentos com quem me tanto ensinou. E a APA, porque para mim era uma surpresa, eu sou diretor clínico há relativamente pouco tempo, e, portanto, ia tocando a APA pontualmente, mas agora com esta proximidade, realmente o trabalho é de excelência. E por isso tenho que agradecer. Eu estou aqui no meio de instituições de nível nacional, de um hospital de Barcelona com uma dimensão muito para lá do meu, que são de 400 e poucas camas, um hospital distrital. Já tive ontem, o privilégio de ouvir a doutora Márcia naquilo que para mim só é um sonho, mas de onde eu, como é óbvio, apesar da minha pequena dimensão, consigo tirar algumas ilações e, eventualmente, até aplicar alguns princípios. Eu gosto muito de ouvir alguns Lean Innovators, e temos vários exemplos já da perspectiva Lean verdadeiramente aplicada. Gosto também de ouvir exemplos como, por exemplo, o IPO do Porto, que basicamente é um Around the Patient Innovator, portanto consegue trazer-nos uma perspectiva muito interessante em que tudo gira em volta do doente.
Mas aquilo que mais me atrai são realmente os value innovators, que é basicamente aquilo que andamos aqui a tentar descobrir. E o Value Innovator funciona de uma forma ligeiramente diferente e não tão focada sobre a indústria hospitalar, mas saindo um pouco destas barreiras, tentando assim alcançar todas as dimensões daquilo que é ser doente. Aquilo que temos tentado fazer, ou que estamos agora a começar a fazer num hospital de pequena dimensão, mais uma vez digo, em Santarém, é realmente tentarmos inovar com o pouquíssimo que temos, mas para isso, como é óbvio, precisamos de parcerias. Já ouvi aqui várias vezes a palavra parceria, é realmente essencial num processo de inovação procurar as parcerias e procurarmos agregar naquilo que é um objetivo único ou comum, e as parcerias numa situação destas passam essencialmente pela indústria, quer de farmacêutica, quer de dispositivos, pela indústria digital, que se tem interessado nos últimos anos pelo negócio da saúde por razões óbvias, e por outros parceiros também na área da indústria, quer com os cuidados de saúde locais, primários ou hospitalares, quer com o próprio poder local, que pode aqui também dar um acrescente, porque é uma área que, como é óbvio, lhes interessa. Nós tivemos que, em Santarém, tivemos que eleger prioridades que são sobreponíveis à de outras áreas, nomeadamente as patologias de maior custo, insuficiência cardíaca, da PLC, diabetes e a obesidade, que, por razões óbvias, porque eu sou cirurgião bariátrico, acarinhei de uma forma especial. E não só por ser cirurgião bariátrico, mas também porque é aquela área em que tem o melhor mapeamento de processo, em que tem as coisas mais organizadas, que me permite passar para um projeto em que consiga partilhar risco com os meus parceiros, nomeadamente da indústria. Para isto realmente é necessário, como eu disse, mapear todo o processo, perceber quais são os meus objetivos em termos de outcomes clínicos e não clínicos, e depois perceber o doente como um ecossistema completo, ou seja, não posso ficar limitado ao tratamento do doente bariátrico, neste caso, e depois iremos alargar às outras patologias, não posso ficar limitado ao doente que me procura no hospital. Eu tenho que alargar a todos os doentes daquela patologia, às patologias, às comorbilidades destes doentes, porque normalmente não são só obesos, e depois atingir a comunidade através desta partilha, de modo a fazer eventualmente alguma prevenção, porque realmente o meu objetivo é tirar doentes do hospital. Eu não quero ter tantos doentes no hospital, já ouvimos também aqui algumas opiniões em relação ao risco que é ir a um hospital, nomeadamente doentes crónicos. Eu quero tirar os doentes do hospital, quero diminuir a carga de doença e, portanto, isto é que eu entendo como acrescentar valor nesta situação. Só para terminar, agradecer à doutora Márcia, porque realmente vou daqui, para além da riqueza toda da reunião, vou daqui completamente cheio de sonhos, por enquanto, que eu espero que só alguns se tornem realidade, e só salientava uma palavra que usou, porque nós normalmente usamos muito as palavras mudança, evolução, alguns até revolução, mas a que usou foi mutação. E realmente é de mutação que se trata. A genética é semelhante, o tecido vai ser completamente diferente e, portanto, os resultados também, para melhor, espero. Portanto, muito obrigado. Obrigada, Dr. Paulo. E passava a palavra ao Dr. Luís Ferreira para nos contar a sua experiência na Unidade de Valorização de Políticas na Agência Nacional de Inovação. Boa tarde a todos. Estão-me a ouvir ou não? Agora sim. Sim. Eu, antes de mais, queria agradecer à APA pelo convite que nos fez. Foi um momento bastante oportuno nos nossos interesses, eu diria. Queria felicitar-vos porque o tema... É pena este tema é um tema para só uma ação, era um desafio que vos fazia. Isto é um tema para estarmos mesmo, aliás, pelo aquilo que já se circulou, eu vou só fazer aqui algumas notas. Estamos a ser a mesa mais rápida, portanto, ainda tem tempo. Veja lá, eu estou aqui a ver 1 minuto e meio. Sim, mas ainda temos tempo. Eu acho que este relógio é bastante inovador, está a comer tempo. Mas ainda temos tempo. Ora bem, exatamente. Ora bem, e portanto, lançar-vos o desafio que, de facto, a discussão que vamos aqui ter, com certeza, vai dar imensas pistas para aquilo que ainda falta. Acho que estamos mesmo na infância desta discussão. E eu a tentar para me organizar aqui nos meus comentários, queria felicitar a Eva, porque a Eva, de facto, apresentou-nos aqui uma experiência, enfim, aquilo que na Catalunha, neste hospital, estão a desenvolver,
E de facto, felicitar porque, de facto, aqui, às vezes dizemos uma imagem em 1000 palavras, aquele vídeo que bastante se me sensibilizou, permite que nós, de facto, quem tinha dúvidas que o setor da saúde é um palco de inovação e de desenvolvimento tecnológico, é de facto. E, portanto, o contexto nacional, parece-me que o setor da saúde é claramente um daqueles onde este tema pode ser melhor alavancado e, portanto, há aqui, se calhar, outras capacidades que noutros setores não existem. Mas, dizendo isto, vou tentar organizar aqui estas notas, pegando em 3 aspectos da apresentação. E eu penso que acho que podem ser interessantes, que é, foi referido a importância da interação oferta-procura. Bom, isto, nesta abordagem à inovação, faz toda a diferença. Eu não estou exatamente de acordo que as especificações funcionais necessariamente tenham que originar a inovação, mas pode ser um caminho, mas, de facto, a interação oferta-procura é fundamental. Depois há aqui um outro aspecto que é os instrumentos. Foi falado aqui que, de facto, todo este contexto de compra, de aquisição de inovação, parece que só é possível, ou pelo menos está a ser possível, porque existe um instrumento financeiro do H2020, que é fundamental, e eu depois partilharia alguns exemplos da situação em que nós, entretanto, já nos apercebemos da comunidade que participa nestes projetos. E depois há aqui um outro aspecto que é a propriedade industrial. Pela primeira vez, eu diria que pela primeira vez, quer dizer, de uma forma mais previsível, um comprador público, seja na área da saúde ou noutra área qualquer, ao comprar inovação vai ser colocado perante a propriedade industrial daquilo que vai ser desenvolvido. Pronto. E eu vou tentar agora descrever o que é que nós andamos a fazer na agência, que é uma atividade relativamente recente, já vão ver, mas tentando ilustrar o que é que nestes 3 pontos nós andamos e o que é que tem sido a nossa experiência. Ora bem, a Agência de Inovação, e a mim foi-me pedido na agência, entre outras coisas, mas eu estou de facto a coordenar esta unidade de valorização de políticas, que é uma unidade relativamente nova, e um dos temas que foi de facto sugerido e nós agarramos logo desde o início, foi o tema das compras públicas de inovação. E para isso é um tema muito difícil, porque o contexto nacional é um deserto, praticamente. Não havia... mesmo o contexto de governança não era muito favorável. E, portanto, nós, desde o início, achámos que uma agência de inovação, à semelhança daquilo que nós vemos noutras geografias, não só deveria, como poderia, de facto, ter um papel a desempenhar neste processo de apoio, de promoção, e o que nós fizemos foi desenvolver uma estratégia. Tivemos a sorte de poder angariar 2 projetos internacionais, um Horizonte 2020, para o desenvolvimento de um centro de competências em compra pública de inovação, e um outro projeto que visa melhorar ou desenvolver um instrumento financeiro exatamente para apoiar o comprador público ou a compra pública de inovação. E, com base nestes dois projetos, o que nós fizemos foi, vamos alinhar estas atividades destes 2 projetos numa agenda coerente que faça sentido no momento atual. E, portanto, uma das primeiríssimas coisas que sentimos necessidade foi aproximar-nos do Sistema Nacional de Compra Pública, do qual nós não fazemos parte. E, para fazê-lo, achamos que era estratégico fazer uma aproximação ao regulador de compras, para termos a certeza de que terreno é que estamos a pisar. E fizemos um acordo relativamente recente com o INPIC, em dezembro passado, exatamente para começar a poder alinhar estas atividades destes projetos de uma forma coerente e que faça sentido, nomeadamente para aspectos de centralidade estratégica da compra pública de inovação. Um dos temas é porque é que é importante comprar inovação, não é? Porque é que a Comissão insiste tanto em pôr tantos milhões em instrumentos financeiros e porque é que está tão interessada?
Isto era de facto um tema vastíssimo, mas para sermos mais diretos, de facto há aqui uma perspectiva, há aqui uma percepção de que o mercado público pode alavancar inovação e competitividade. Bom, e portanto nós necessariamente temos que pensar que é a oferta de soluções e a competitividade das empresas. Isto, no fundo, são processos em que o mercado público vai possibilitar o aparecimento de inovação. Novos negócios. Ora bem, e portanto, há que pensar se de facto, qual é o valor. Evidentemente que agora os compradores públicos começam a ser chamados para um conjunto de aspectos estratégicos do ato de comprar. Estamos a ver agora aqui a inovação. Já temos há mais tempo um enquadramento para as compras públicas ecológicas, já se fala também das compras circulares, ou seja, o comprador público começa a ser uma função, e por isso é que eu achei muito interesse, e não me importei nada de participar num fim de semana, da APA, exatamente porque estamos aqui à frente de gestores hospitalares, portanto, top management das organizações. Uma das questões que nós, na agência, e que nós, nestas atividades, depois podemos combinar um dia, descrevê-las mais em pormenor, é exatamente a percepção de risco por parte do comprador. Tudo isto é muito interessante, tem um potencial enorme, mas quando nós vamos para os departamentos de compras, e não é só em Portugal, é em todo lado, as pessoas responsáveis pelas compras têm que ter uma noção de qual é o terreno para onde podem. Eu diria que já não é por razões legais, é por razões de escrutínio público e de utilização dos dinheiros públicos. Isto é um tema, só este tema, é muitíssimo importante e, portanto, o desafio para o gestor, eu agora estou a falar em frente a gestores hospitalares, quem me dera a mim, na próxima semana, estar a falar em frente a gestores de transportes ou de gestores de energia ou de outra coisa qualquer. É fundamental, desde a gestão de topo, haver uma percepção daquilo que a estratégia, o que é que a compra determina ou é importante para a estratégia da organização. Pronto. Obviamente, o valor da compra faz todo o sentido, o valor do serviço também o fará, isso pode ser contabilizado, há formas de contabilizar isso. Eu estou muitíssimo de acordo com que isto é tema de altíssima profissionalização, portanto, não é de esperar que compradores não muito profissionais se consigam meter em procedimentos de compra desta sofisticação e, portanto, também é importante, há pouco no painel anterior estávamos a falar de expectativas, eu diria que uma primeira recomendação era dosear as expectativas, fazer os passinhos certos, mas de facto há uma cultura a mudar. Pronto. E portanto, as relações com o mercado que enfim, o código hoje permite, não é hoje, já permitia. Eu penso que é uma mistificação nós pensarmos que a solução para a inovação vem agora deste novo procedimento. Eu estou muito convencido, alguém que depois me contraria, e é um ponto interessante para discutir. Exatamente. A parceria para a inovação aparece pela Comissão, eu penso que pela fraquíssima utilização de compras de inovação. E, portanto, era preciso fazer um branding e bem. E, portanto, é preciso ter muita noção de que, por exemplo, e vou-vos dar um exemplo, neste mesmo um dos hospitais do Erasmus, do Centro Hospitalar Erasmus, foi comprada um dispositivo, foi lançado um procedimento. Não precisaram de parcerias de inovação nenhuma. Quando eu digo parceria para a inovação, estou a falar do procedimento jurídico, o procedimento de compra, está bem? Aquilo que nós aqui vemos é preciso não confundir com o instrumento do H2020, que por acaso tem um nome parecido, mas aquele PPI do H2020 compra-se por diálogos concorrenciais ou por procedimentos negociais. Ainda não se comprou nenhum por parcerias para a inovação. Portanto, atenção que é muito interessante o procedimento, há muito pouca experiência, de facto, do procedimento de compra da parceria para a inovação. É um procedimento mais sofisticado, não há dúvida, mas eu estou em crer que não era... Eu penso é que a lei já permitia, estamos aqui juristas que podem depois fazer comentários mais precisos, eu penso que não haveria... Já é possível
com diálogos concorrenciais, com procedimentos de negociação, fazer algumas aquisições. E o caso concreto deste dispositivo que foi comprado em 2012 por um hospital, por este centro hospitalar de Erasmus, eles queriam comprar, lá está, a gestão do topo queria comprar, estava a sentir ineficiência na lavagem de camas. E, portanto, queria encontrar uma solução mais eficiente energeticamente, porque eles tinham metas, lá está, a gestão do topo tinha metas de eficiência energética para reduzir em 20% o consumo que tinham tido em 2008 e atingi-lo em 2020. Este foi um dos critérios da adjudicação e o consumo de água também. Conseguiram fazer um diálogo concorrencial, selecionaram de 8, passaram para 2, 2 desenvolveram uma solução, contratualizaram com num diálogo concorrencial, como vos disse. Pronto, certo? Eu só queria um último minuto para dizer o seguinte. O tema da propriedade industrial é, de facto, uma preocupação. Eu diria que na compra de ID, nestes procedimentos, estes instrumentos do H2020, eles dão a liberdade do comprador, porque não é suposto a propriedade ficar no comprador, porque senão nós não estamos a ter inovação, correto? Porque é que um hospital haveria de ter a propriedade industrial? Se calhar é muito mais inteligente fazer uma boa negociação com o desenvolvedor, sei lá, um bom licenciamento, eventualmente a mesma necessidade pode ter outros hospitais, do que propriamente negociar a propriedade industrial. Portanto, isto é um tema que eu diria que vale a pena ser explorado exatamente para desmistificar e para dar um pouco mais de liberdade a quem quer comprar a inovação. Ela só ocorre se, de facto, a propriedade do desenvolvedor ficar lá. Pronto, eu penso que... Sim. Muito obrigada, Dr. Luís Ferreira. Com a sua intervenção, ele lançava o desafio à APA para fazer uma sessão única sobre esta temática. Estratégias, partilha de risco, portanto, tudo o que o doutor acabou de dizer, se calhar justificava-se ser mais desenvolvido em pormenor. Mas é assim que as coisas começam. Claro, é o pontapé de saída. Passava já ao doutor Pedro Lomba para falar dos aspectos jurídicos e das implicações jurídicas. Bom, muito obrigado à APA, muito obrigado ao Dr. Alexandre Lourenço. Gostei muito da sua apresentação. Devo dizer-vos que ter isto aqui na cabeça está a ser para mim uma experiência de inovação física. Confesso, eu não estava muito habituado a ter isto. Não tenho. Eu tenho isto, eu de facto tenho isto, mas sinto-me um bocadinho como o Blade Runner. Quer trocar comigo? Não, eu quero manter isto até ao fim. Bom, é um gosto estar aqui. Eu vou ser muito breve, porque muitas coisas já foram ditas. Talvez começasse por isto. Hoje, estava a vir para aqui e parei para ver os jornais e vi na capa do Público esta discussão agora sobre as camas hospitalares. Não é? O tema, naturalmente, discussão, tema contencioso sobre o número das camas hospitalares, e quantas camas há, se há menos camas, etc. Não vou entrar nessa discussão agora, que tem muitos contornos que não são para aqui chamados, mas lembrei-me que um dos exemplos que é dado ao nível europeu, precisamente de contratação pública inovadora, teve que ver com uma cama hospitalar, com o desenvolvimento de uma cama hospitalar inteligente, que foi desenvolvida num hospital no centro da Dinamarca, foi desenvolvida, se a memória não me falha agora, em 2012, quando ainda antes da diretiva 2014. E foi desenvolvida quando o hospital percebeu que precisava de desenvolver um novo tipo de cama que atendesse a um conjunto de considerações que até aí não faziam parte das prioridades. Uma cama que facilitasse a limpeza, que fosse mais fácil de limpar, uma cama que libertasse o staff para aquilo que o staff deverá fazer, que é os cuidados, e menos
a preocupação com a manutenção do equipamento e, portanto, a partir daqui, este hospital desenvolveu um procedimento justamente para desenvolver esta cama hospitalar inteligente e fê-lo. A primeira coisa que fez, isso tem muito a ver com aquilo que disse, a primeira coisa que fez foi perceber o que é que havia. Quer dizer, a primeira coisa que fez foi tentar obter informação dos fornecedores, ou dos fornecedores existentes ou de fornecedores potenciais. A primeira coisa que fez foi sentar-se, reunir e perceber que informação é que precisava para lançar essa nova solução. Este tema da informação eu digo que é crítico porque, e foi aqui já muitas vezes dito, eu só tenho inovação se tiver a abertura para desenvolver uma solução que não está pré-definida à partida. Portanto, justamente foi dado ao hospital, aliás, julgo que esse era um caso em que nem sequer havia apoio governamental para aquilo, e portanto o hospital arriscou em levar para a frente aquela iniciativa. E portanto, começou por reunir. Nós hoje temos esta figura, já tínhamos, mas enfim, esta figura da consulta preliminar ao mercado, pode ser utilizada justamente com esse objetivo, e depois desenvolveu um procedimento muito assente no diálogo concorrencial para depois chegar a uma solução que lhe fosse favorável, que fosse apropriada para os objetivos que lançou à partida. Isto é contratação pública inovadora, isto foi contratação pública inovadora, e no final, de facto, o hospital adquiriu, numa primeira fase, 20, 30, 40 camas hospitalares inteligentes. Primeira nota que me parece relevante trazer, quando penso nisto, a centralidade que o doente deve ter neste processo. Eu não quero ser provocador, mas eu já assisti a muitas conferências sobre o impacto que a contratação pública e que a reforma da contratação pública traz para o setor da saúde. Ouço muito pouco falar do doente. E ouço muito pouco falar da necessidade de auscultar o doente, de ouvir o doente, de ouvir os doentes. No caso desta cama hospitalar, este hospital fez exatamente isso mesmo. Foi perceber que queixas é que havia, que problemas é que havia, e foi ouvir. Essa dimensão pré-comercial parece-me absolutamente crítica no desenvolvimento de procedimentos de contratação pública inovadora. E essa dimensão pré-comercial, diria, não depende do código do CCP, não depende do código dos contratos públicos. Não depende mesmo da diversidade de instrumentos que o código dos contratos públicos nos dá. Ela, em grande medida, vai depender muito da forma como os hospitais estão organizados. De modelos de organização, de modelos de gestão. Eu não sou de todo, nem pretendo aqui apresentar-me como especialista em gestão hospitalar, disto os senhores sabem abundantemente, ciclopicamente mais do que eu, mas diria que essa dimensão organizacional é absolutamente central. Absolutamente central para perceber, para trazer o doente para estes procedimentos. Uma vez ouvi o professor António Vaz Carneiro, pessoa que estimo bastante, dizer uma coisa, ele sim provocador, é mentira que o sistema de saúde em Portugal esteja orientado para o doente, dizia-me ele. Não sei se é verdade, mas retive essa... É discutível. É discutível, mas retive esta frase dele, que é uma frase que ele disse isso numa ocasião. Bom, mas parece-me que o doente aqui é central. E o tema da organização é muito... Também vem aqui a propósito. Nós temos agora esta figura da parceria para a inovação. Esta figura da parceria para a inovação, disse-á, que o senhor estava a falar nisso, tem um significado político, fundamentalmente político, é um rebranding, não é? Já se podia fazer. Bom, no Hospital Dinamarquês, a verdade é que se pôde fazer. Pôde-se fazer. E noutros hospitais também se pôde fazer. Nos hospitais do Norte da Europa há inúmeros exemplos disso. É possível, nesse sentido, utilizar a parceria para a inovação num sentido muito mais amplo do que apenas o desenvolvimento de
novos bens, novos produtos. É possível utilizar a parceria para a inovação para desenvolver novas soluções de organização, novas soluções de gestão. Eu, aliás, quando tenho sido muito chato com a APAP, vou lá bater à porta e dizer: atenção, prestem-nos atenção, porque eu acho que isto se pode fazer. E, de facto, pode-se fazer. Quer dizer, a parceria para a inovação tem esta amplitude de utilizações possíveis, não está apenas, nem tem que estar apenas associado ao desenvolvimento de um novo produto, de um novo dispositivo. Sintetizar um bocadinho mais, porque estamos muito em cima da hora. E vamos fechar. Estão a fazer sinal. Tem toda a razão e, enfim, não tem toda a razão. Queremos aproveitar Peniche mas estava para terminar, quer dizer, e depois só mais duas notas: a flexibilização dos procedimentos de contratação pública, diálogo concorrencial, julgo saber que vai ser agora, não é? Lançado. Sim, foi na sexta-feira. Foi na sexta-feira. É uma grande novidade que se passa a recorrer com maior frequência ao diálogo concorrencial. E, finalmente, isto também já foi aqui mencionado, que é olhar para os fatores da adjudicação de uma maneira completamente diferente. Eu já fiz, desde 2018, no âmbito do nosso escritório, 5 formações sobre esta matéria. Contratação pública. Exatamente, na indústria farmacêutica. Sou sempre recebido como, sempre que falo disto, o livro do Michael Porter é dos anos 90. Os relatórios internacionais também não têm muitos anos. Sou sempre recebido como, Doutor, desculpe lá, mas isso é completamente utópico, o senhor é um utopista. Hospitais, isso é utópico. O senhor é um utopista, isso nunca vai acontecer, isto é tudo o preço, o que interessa é o preço, e, portanto, esqueça lá que não vai haver aposta na qualidade e não vai haver fatores de adjudicação assentes naquilo que o próprio Porta chama o ciclo completo de cuidados. Eu acho que estamos numa boa altura para mudar. E julgo que esta iniciativa e muitas outras que se seguirão são um passo relevante para nós podermos mudar uma cultura de contratação pública. Muito obrigada, Dr. Pedro Lombo. Muito obrigado. Bom, ser a última mesa é muito ingrato, porque não só os oradores estão cansados, como também os palestrantes têm que falar a correr. Mas eu não posso deixar de pedir à doutora Eva um comentário, não só ao que ouviu da experiência portuguesa, dos elementos do painel, como o que é que nos aconselha, uma vez que nós ainda estamos a começar. I think that you know that it's possible to purchase innovation, and I encourage you to start, because it's possible. Existing funds from Europe, and the most important thing is to share knowledge, to share your best practice, and to include in the process the industry, the companies, and the patients, because they have a lot of information that is necessary to do this. And I think it's very important to include in this process and to share between the different hospitals in our country, and in Europe, and in the world. I think it's very important. Muito obrigada, doutora Eva, e mais uma vez as felicitações. Thank you. Eu vou prescindir das minhas conclusões finais